Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa apresentação, essa aula aqui no meu canal no YouTube sobre precificação para indústria. Como aumentar a lucratividade da sua indústria através de precificação estratégica. Pessoal, o intuito dessa aula é fornecer ferramentas e insights para você que é proprietário, que é gestor de uma indústria no Brasil, nesse ambiente tão desafiador, que é empreender e ainda mais no setor industrial no Brasil. E o objetivo é fornecer insights sobre precificação, sobre geração de valor, tanto para o seu mercado quanto para a sua empresa, e como enxergar tudo isso e como tomar decisões melhores do ponto de vista de precificação. Então, eu sempre começo essa apresentação fazendo a seguinte pergunta: você está satisfeito com o crescimento e com a lucratividade da sua indústria hoje? E quando eu faço essa pergunta, não significa que a sua indústria não esteja crescendo ou esteja estagnada. Algumas vezes, o empresário tem a expectativa de X e está acontecendo Y. Simples assim. E para ajudar a explicar quais são as forças que influenciam na lucratividade e, portanto, no crescimento de empresas, eu trouxe aqui o conceito do professor Michael Porter, da Universidade de Harvard, da Harvard Business School. E para algumas pessoas que estão aqui assistindo, talvez vocês já conheçam as 5 forças de Porter. Eu risquei as 5 forças e adicionei as 6 forças que influenciam na lucratividade da indústria brasileira. Adicionei uma 6ª força aqui, que é muito mais do ponto de vista da nossa realidade brasileira. E quando a gente fala sobre lucratividade de empresas, e principalmente lucratividade da indústria, a primeira força, obviamente, é o poder de barganha de fornecedores. Isso se trata, geralmente, quando uma empresa pequena ou média compra de uma outra empresa que é maior, isso significa que a empresa que é maior tem mais poder de barganha sobre essa média ou sobre essa pequena empresa. Ou seja, a pequena empresa depende muito mais do fornecedor do que o fornecedor da pequena empresa. E isso no Brasil é bem verdade. A grande maioria das indústrias são pequenas e médias indústrias. E, claro, tem uma pequena minoria, de fato, são grandes indústrias. E quando a gente olha para o comércio, eu trouxe aqui um dado dos valores do comércio mundial, de 1950 até 2022, aumentaram mais de 400 vezes. Esse aqui é o valor do comércio mundial medindo em bilhões de dólares. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, fornecedores têm acesso a novos mercados. Pensa comigo, há 30 anos atrás, o fornecedor tinha acesso a uma região ou a um determinado canal de vendas, por exemplo. Hoje em dia, literalmente, os fornecedores conseguem acessar o mundo todo, conseguem vender para qualquer parte do mundo e receber em dólar ou em outra moeda. Então, isso aumenta ainda mais o poder de barganha do fornecedor frente aos seus clientes, ok? Força número 2 é o poder de barganha de clientes. Então, eu trouxe aqui um dado que 61% dos brasileiros compram mais pela internet do que em lojas físicas, aponta o estudo. Aqui na empresa, a grande maioria dos nossos clientes são indústrias que vendem para outras empresas, ou seja, conhecido como B2B, ok? E por que eu estou trazendo um relato de brasileiros, pessoa física, comprando mais na internet? Porque o destino final de qualquer indústria acaba sendo, na maioria das vezes, o usuário final. Grande parte dos produtos é o usuário final. Se você vende tinta, se você vende cortina, se você vende colchões, se você vende imóveis, todos esses produtos, o destino é o usuário final. Pode ser, e a grande maioria dos usuários são pessoas físicas, ok? Quando a gente fala que as pessoas e também as empresas estão comprando mais pela internet hoje em dia, significa que essas empresas têm um poder de barganha maior. Por que um poder de barganha? Porque fica mais barato e mais fácil escolher, comparar A com B e comparar os benefícios de determinado produto com os benefícios de outro produto, por exemplo. Então, isso aumenta o poder de barganha dos clientes. A força número 3 é a rivalidade entre concorrentes. Então, geralmente, quando você está atuando em uma indústria em que tem custos fixos elevados e uma barreira de saída, geralmente a concorrência se acirra. Por quê? Custos fixos elevados, eu preciso diluir gasto fixo em um faturamento maior, e uma barreira de saída significa que eu não posso simplesmente, do dia para a noite, parar de fabricar cortinas ou parar de fabricar determinados produtos. Eu tenho uma barreira de saída para isso. Isso custa caro. Custando caro, eu invisto e eu insisto mais em permanecer em determinado segmento antes de me retirar dele. Então, isso acirra a competição em determinados mercados. A força número 4 é a ameaça de novos entrantes. Então, início desse ano, em janeiro, eu fui para a China e tirei uma foto com o professor Jian Jackson e no departamento de engenharia química. E por que eu estou mostrando essa foto? Tanto do departamento de engenharia química quanto de Xangai, por exemplo.
Porque a China está olhando para o mundo, está olhando para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul, e a China é um dos maiores exportadores de mercadorias, de produtos. Isso se dá a produtos substitutos. Então, produtos que hoje a indústria nacional atende, produtos chineses e de outras nacionalidades estão competindo para atender determinados mercados. Ok? A força número 5 é novos entrantes e produtos substitutos. Então aqui tem uma combinação, a China acaba se encaixando nos dois. Então, tanto com a AliExpress e outros marketplaces vendendo no Brasil, quanto com novos produtos chineses no país. Eu peguei um recorte aqui do Mercado Livre. Se você for no Mercado Livre hoje, nós temos 60 milhões de ofertas. 60 milhões. Isso significa que o seu concorrente está logo acima, do lado, embaixo, está em todo lugar. Isso tudo, pessoal, no Brasil, nós temos essa sexta força que influencia na lucratividade, que são fatores macroeconômicos. Então, qual que é o impacto de tudo isso? Quando a gente olha para a taxa básica de juros brasileira, de 2000 até 2024, a gente pode ver no gráfico que ela ficou na faixa entre 8 a 12%, mais recentemente, na última década, entre 8 a 12%. O que isso quer dizer? Quer dizer duas coisas. Crédito, oferta e demanda. A taxa Selic impacta diretamente na oferta e na demanda. Por quê? Para o seu cliente comprar um sofá, por exemplo, da sua fábrica, não custa só R$3.000, custa R$3.000 mais o custo de oportunidade de comprar esse sofá. Por quê? Se esse cliente deixar o dinheiro parado um ano no banco, ele ganha R$300. Então, não custa R$3.000 para comprar um sofá, custa R$3.300 se for pegar o período de um ano para comprar um sofá. Aí você pode falar, Renan, mas a pessoa física não faz essa conta, ela vai lá, compra ou não compra. Ok, mas a taxa Selic embute também o custo do crédito. Então, se esse cliente quiser parcelar em 10 vezes, por exemplo, ou em 12 vezes, esse parcelamento será mais caro, ou seja, irá frear também a compra desse bem. Isso do lado da demanda. Isso tudo do lado da demanda. Agora, tem o lado da oferta também. Se a taxa Selic está muito alta, historicamente entre 8% a 12%, isso significa que o crédito custa muito caro. Isso significa que para a pessoa jurídica, especialmente a indústria, fica muito caro máquinas, equipamentos, investimentos, ou seja, fica caro expandir a capacidade produtiva e ampliar a oferta de produtos, enfim, em determinados mercados. Então, todos esses fatores que eu acabei de colocar aqui influenciam na lucratividade da indústria, especialmente da indústria brasileira, que é o nosso tema da aula de hoje. E de que maneira isso influencia? Tá aqui, eu trouxe 2 recortes do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, primeiro trimestre de 2023, margem líquida de lucro da indústria brasileira, 2,1%. Índice de endividamento, 87,4%. Relação entre o endividamento líquido e o capital próprio da empresa. Ou seja, está em uma tendência de alta o endividamento e até o primeiro trimestre de 23 estava em uma tendência de baixa a margem líquida de lucro da indústria. Tudo isso demonstra esses pontos que eu venho tratando até aqui. Todas essas 6 forças combinadas resultam a uma margem líquida média de lucro da indústria brasileira de apenas 2,1%. Ou seja, a indústria encontra-se realmente em meio ao fogo cruzado, em termos de forças que influenciam na lucratividade da indústria. Felizmente, existe uma oportunidade para reverter ou para contrapor esse cenário que eu estou apresentando aqui. Há mais de 100 anos atrás, Henry Ford revolucionou a indústria automobilística focando principalmente, mas não só, mas principalmente em 2 fatores. O primeiro fator é a redução da ociosidade. Eu peguei o dado da CNI, janeiro de 2024. Utilização da capacidade instalada da indústria brasileira, 77,6%. Isso significa que, se nós podemos produzir 100 produtos por dia, nós estamos produzindo, em média, 77,6 produtos por dia. Ou seja, existe ociosidade na indústria brasileira, como a gente consegue ver no gráfico. Enfim, para trazer um dado, exatamente o que eu acabei de falar. E o próximo ponto é a diluição de gastos fixos. Ou seja, quando você tem uma fábrica e você tem um aluguel de 300 metros quadrados, mas está utilizando 150, você está pagando por 300. E o seu cliente está pagando por apenas 150 metros quadrados, que é o que de fato está sendo utilizado. Quando você tem uma máquina que tem capacidade de produzir 100 mil unidades por mês ou por ano, e você está utilizando apenas 50 ou apenas 25 mil unidades, o seu cliente está pagando apenas por o que está sendo produzido, e você está pagando aquela diferença que não está sendo produzido, ou seja, você está pagando essa ociosidade. E essa ociosidade impacta diretamente na relação de gasto fixo e faturamento da sua empresa e diretamente na lucratividade da sua indústria.
Então, eu vou explicar com calma esse quadro, tem várias informações aqui. Não é esse, é um outro quadro, mas eu estou dividindo aqui. Primeiro, eu vou explicar essa relação de curva de demanda e depois eu vou trazer para essa curva de demanda na prática. Então, imagine o seguinte, em qualquer mercado, seja o mercado de bebidas, seja no mercado de tecnologia, você vende cadeiras, móveis, estofados eletrônicos, vassouras, cortinas, queijo, independente do que você vende, em que mercado você atua, nós sempre temos essa curva de demanda. E essa curva de demanda, a grosso modo, eu vou dividir em 3 segmentos aqui. Então, o primeiro segmento, eu vou chamar de segmento 1. Ele é um segmento que tem alta margem, mas que tem um tamanho muito pequeno. Então, vamos supor que apenas 2.000 unidades de determinado produto, com uma margem, essa é uma margem genérica, ok? Pode ser margem de contribuição, pode ser margem bruta, uma margem genérica de 75%. Só que, se a sua indústria tem capacidade de produzir 10.000 unidades, você só tem 2.000 unidades com esse segmento 1. Então, você vai ter 80% de ociosidade nesse exemplo. Estamos no segmento 2, que é um segmento que tem uma margem menor, mas que tem o dobro de volume. Então, nesse caso, atendendo a essa demanda, teríamos 6.000 unidades. Estaríamos atendendo 6.000, porém com uma margem menor. Só que ainda assim, nós temos 40% de ociosidade e 60% de utilização de capacidade instalada aqui. Ou seja, mesmo atendendo o segmento 1 e 2, a indústria ainda está deixando dinheiro na mesa. Porque nós temos aluguel para atender 10.000. Nós temos máquina para atender 10.000, nós temos mão de obra para atender 10.000 e nós estamos atendendo 6.000 só. Então, quanto mais próximo a indústria conseguir operar da sua capacidade instalada, maior é o giro do ativo, maior é a eficiência e de utilização desses ativos, maior é a rentabilidade da indústria, desde que tomemos alguns cuidados, são esses exatamente que eu vou demonstrar aqui agora. E nós temos esse terceiro segmento que eu estou chamando de segmento 3, que é um segmento que tem uma margem menor, mas que tem um volume muito maior. Então, nesse caso, desse exemplo, iria inclusive superar a capacidade instalada de 10.000 unidades que temos nessa indústria. Qual que é o ponto principal? Para atender esse segmento 3, nós precisamos saber com certeza qual é o custo para se fabricar, para se produzir, para se atender a esses segmentos. Se é R$3, não podemos atender, porque não vai valer a pena. Se é R$1, podemos atender, ou se é R$2, podemos atender, e o volume será esse. Então, o ponto principal aqui é que, conforme essas forças que eu demonstrei até então, influenciam e pressionam as margens da indústria brasileira, a indústria precisa ser mais eficiente. Para ser mais eficiente, ela precisa reduzir a ociosidade. Para reduzir a ociosidade, ela precisa, obviamente, utilizar uma porção maior da sua capacidade instalada. Utilizar mais o aluguel, utilizar mais os espaços, mais a mão de obra, mais máquinas, mais equipamentos, ela precisa ser mais eficiente. E para isso, nós precisamos atender segmentos de mercado com uma disposição a pagar menor. Isso não significa que nós precisamos dar desconto ou que nós precisamos baixar o preço para todo mundo, ou não significa que esses segmentos não tenham dinheiro para comprar. Talvez tenham uma disposição a pagar menor. E aí está uma boa parte do resultado da indústria, como eu vou demonstrar nas próximas telas. Tá bom? Legal. Então, pessoal, eu vou deixar alguns segundos essa tela aqui no ar para que você que está assistindo tire um print, tire uma foto, que é super importante essa tela. Vou fazer Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aqui? Eu vou voltar aqui um segundo. Daqui a pouco... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu vejo que tem diversas pessoas assistindo. Coloca aqui nos comentários, por favor. O áudio tá ok, estou conseguindo ver, tá tudo em ordem, tá muito pequeno, tá muito grande. Me dê um feedback aqui para que a gente consiga melhorar essa apresentação. Beleza? Coloca aqui nos comentários que a gente vai interagindo. Matheus Girardi. Boa, Matheus. Obrigado aí, tá? Obrigado, Matheus. Obrigado, Nilson. Vamos lá, vamos seguindo? Então, pessoal, olha só, vamos passo a passo. Eu acabei de mostrar curva de demanda aqui. Então, uma maneira bem visual, o conceito que eu estou tentando passar. Agora, vamos ver se faz sentido isso. Porque assim, por que eu vou atender o segmento 2, que tem uma margem menor? Por que eu vou atender o segmento 3 ou o segmento 4, que tem uma margem menor? Eu sei que tem mais volume, mas por que eu vou atender esses segmentos se eu vou ganhar menos dinheiro no final do mês? Ou será que isso vai dar resultado? Vai me colocar mais dinheiro no meu bolso? Vamos ver. Obviamente que a gente precisa estudar indústria a indústria, empresa a empresa, tá bom? Então pensa o seguinte, vamos dividir em 4 segmentos. Tá? O segmento 1, 2, 3 e 4. Vamos imaginar que, independente para atender esses segmentos, nós tenhamos R$200.000 de gasto fixo na sua indústria.
ok? E vamos imaginar o seguinte, um cenário base, que é esse cenário número 1, que é atendendo o segmento 1, de R$ 1 milhão de faturamento mensal, 12 milhões ao ano. Aí, vamos imaginar o seguinte, que hoje nós não estamos atendendo o segmento 2, 3 e 4 por conta de concorrência, de precificação ou de qualquer outra questão relacionada a eles. E vamos imaginar que cada um desses segmentos poderia adicionar nessa base da indústria pelo menos R$ 100 mil. Então, atendendo o segmento 2, nós teríamos mais 100 mil de faturamento, atendendo o segmento 3 mais 100 mil, atendendo o segmento 4 mais 100 mil, totalizando 1 milhão mais 300 mil, 1 milhão e 300 mil reais no total, se nós atendêssemos esses 4 segmentos, que é o que eu estou chamando aqui. Só que tem um porém. Para atender esses segmentos, nós precisamos ter um preço mais competitivo. Nós precisamos vender um pouquinho mais barato, porque esse segmento é um segmento que tem uma disposição a pagar menor. Ou é uma rede grande, ou um cliente com determinado processo de compras, ou com determinadas exigências. Então, tudo bem, tem valor ali nessa fatia de mercado, porém as margens são menores. E, assim, é um exemplo de margens, é só para ilustrar esse conceito. Então, eu vou imaginar o seguinte, que a nossa margem, e aqui eu estou usando um conceito chamado margem de contribuição, ok? Nesse segmento 1, é de 25%. Então, se eu vendo 1 milhão para o segmento 1 com margem de 25%, eu vou ter 250 mil reais de margem de contribuição, ok? Se o meu gasto fixo é 200 mil reais, eu terei, aqui 250 mil, terei 50 mil reais de resultado. Então, pensa só, vamos olhar só para esse segmento 1. Vamos vender 1 milhão com 200 mil de gasto fixo, com 25% de margem de contribuição, 250 mil reais de contribuição, de valor gerado, 50 mil reais de resultado. Agora, vamos prestar atenção nessas últimas 3 linhas, segmento 2, 3 e 4. Vamos imaginar que nós vamos atender o segmento 2, que tem 100 mil reais de valor ali, 100 mil reais de faturamento, porém a margem é um pouquinho menor, a margem é de 22,5%. Então, 22,5% de 100 mil dará R$ 22.500, ok? Segmento 3, a margem é menor ainda, 20%. 20% de 100 mil dá 20 mil reais. Segmento número 4, 17,5%. Então, olha só que coisa. Nós saímos de uma margem de 25%, margem de contribuição média de 25%, para uma margem de contribuição de 17,5%. É uma diminuição importante aqui no que a gente está acostumado nessa empresa. Porém, é incremental, porque os gastos fixos já estão sendo pagos pelo segmento 1, por exemplo. Cada 100 mil reais que nós adicionamos a mais no segmento 2, 3 e 4, mesmo com margem menor, nós estaremos adicionando o resultado em cima de uma base. Então, se antes o nosso resultado era 50 mil mais 22.500 dará 72.500 reais de resultado total aqui nesse resultado total na coluna direita. 92.500 e finalmente 110 mil reais. Então, olha só que coisa. Atendendo somente o segmento 1, nós temos 50 mil de resultado. Se nós aumentarmos só 30% o faturamento da empresa, e eu sei que para aumentar o faturamento, muitas vezes nós temos que dar descontos, ou nós temos que ter um preço mais competitivo, ou nós temos que ter uma precisão maior nos custos, ou nós temos que ter uma negociação específica, nós eventualmente temos que diminuir a nossa margem. Só que, mesmo diminuindo a nossa margem nessas faixas, nós podemos dobrar o resultado da empresa. Então, olha só, que com R$ 1 milhão de faturamento, para atender o segmento 1, nós geramos 50 mil de resultado. Crescendo só 30% em faturamento, nós podemos mais que dobrar o resultado da empresa. Mais do que dobrar o resultado da empresa. Obviamente que se a gente conseguir aumentar em 30% sem precisar diminuir a nossa margem, aí o resultado vai ser muito melhor do que é isso que nós estamos vendo aqui. Mas, pessoal, esse é um ponto importante. Diferenciar os gastos fixos dos gastos variáveis. Entender custos e despesas da empresa. A gente já vai ver isso agora nos próximos passos aqui na aula. Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta para a gente conseguir fazer exatamente esse tipo de análise, tá bom? Legal. Assim como o Henry Ford, em 1903, quando fundou a Ford Motor Company, hoje existe uma grande oportunidade de crescimento na indústria brasileira. Isso porque a grande maioria das empresas, das indústrias, não sabem precificar os seus produtos de maneira correta. Não sabem tomar decisões inteligentes baseadas em preços, baseadas em margens, em custos. Por não saber precificar, algumas empresas, algumas indústrias, simplesmente adicionam algumas gorduras no processo de precificação. Então, por exemplo, nós temos a matéria-prima aqui, nós não temos exatamente a certeza de qual é a matéria-prima, quanto ela custa, então vamos pôr 2% a mais. Aí nós temos um produto sendo acabado, nós não temos exatamente certeza de quanto custa, então vamos pôr 1% a mais.
mais. Nós temos exatamente certeza de quanto custa o produto, então vamos pôr 3% a mais. E por aí vai. A mesma coisa para custos indiretos e para as despesas da empresa. O que acontece é que, no final das contas, o produto fica tão caro que nós temos que dar um desconto de 10% para poder vender. E qual que é o ponto? Não tem problema necessariamente dar o desconto, mas quando nós fizemos isso, nós perdemos completamente a relação de causa e efeito. A gente não sabe se o nosso preço de fato está muito alto, se está muito barato, se está cobrindo os gastos da empresa ou não, se isso vai ou não gerar resultado para a empresa no final do mês, no final do ano. Então, muitas indústrias fazem isso. Nós trabalhamos com indústrias todos os dias, literalmente todos os dias, e a gente vê relatos como esse diariamente de empresas que precificam dessa forma. Bom, eu acabei de falar que o mais perigoso desse método é não ter uma relação de causa e efeito clara. O problema é que a exceção passa a ser a regra, e é quase como se você estivesse apostando que determinado preço vai gerar determinado lucro. E por que empresas têm dificuldades, pessoas, gestores, empresas têm dificuldades para precificar os seus produtos? Por 3 motivos. Primeiro, não tem conhecimento. Segundo, não tem tempo para fazer isso. E terceiro, não tem acesso a ferramentas adequadas para fazer esse tipo de precificação e esse tipo de análise. E agora eu quero contar sobre quais são os 7 erros ao precificar os seus produtos na indústria e também algumas dicas sobre como evitá-los, tá bom? Vou voltar aqui no chat, ver como é que tá aqui. Vamos ver. Abimael Ferreira, excelente sim, obrigado Abimael. Vamos lá, vamos voltar para a apresentação? Pessoal, 7 erros ao precificar os seus produtos na sua indústria. Primeiro erro, imprecisão nos gastos fixos. É o que eu acabei de falar. Eu não sei exatamente quanto é, então vou jogar para mais. Aí vai um pouquinho para mais o gasto fixo, em X, Y, Z, fica muito caro. O principal erro aqui é o seguinte, imprecisão nos gastos fixos geralmente se trata de alguns aspectos. Primeiro, geralmente gestores e empresários não incluem como gasto fixo, aliás, tem muita confusão sobre o que é gasto fixo. Por exemplo, aqui na empresa, a energia elétrica, às vezes vem R$200, às vezes vem 220, às vezes vem 190, vem 250. Significa que é um gasto variável da empresa? Não, de jeito nenhum, é um gasto fixo da empresa. É um gasto fixo aqui na empresa, a energia elétrica. Por quê? Não é porque ele vai variar todos os meses que nós vamos considerar como um gasto variável. O conceito de gasto variável é o seguinte, é um gasto que está diretamente conectado com o faturamento, que está diretamente conectado com o volume de vendas. O gasto variável é aquele gasto que nós temos por que vendemos e não para vendermos. Como assim? A gente paga energia elétrica aqui todos os dias em um esforço de trabalhar, atender os nossos clientes, desenvolver os nossos produtos, criar conteúdos como esse. Então, esse gasto de energia elétrica vem antes da venda. É um gasto variável. Comissões, impostos, taxa de meio de pagamento, todos esses são gastos variáveis. Na indústria é a mesma coisa, ok? Outro problema aqui, se tratando de gastos, de definição de gastos fixos, é esquecer de gastos anuais. Alvará, licenças, taxas da prefeitura, seguro e por aí vai. INSS, 13º, por aí vai. Então, frequentemente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Esses gastos anuais ficam de fora dos gastos fixos da empresa. O que a gente quer fazer é montar um orçamento da empresa, algo do ponto de vista econômico de um ano inteiro, dividi-lo em pequenas partes, dividi-lo em 12, para que a gente tenha uma noção de qual é o gasto fixo mensal da empresa. Okay? Segundo erro é o cálculo do custo de mão de obra. Então, aqui, geralmente, tem uma confusão danada sobre custos de mão de obra ou gastos com mão de obra. Eu vou tentar explicar um pouquinho sobre cada um deles, uma visão geral, depois a gente vai para a ferramenta e eu posso passar mais informações para vocês. Quando a gente fala de mão de obra, nós temos 3 categorias. Nós temos despesas. As despesas é a mão de obra geralmente da gestão, da administração da indústria. Nós temos custos diretos e custos indiretos de fabricação. O custo direto de fabricação é aquele custo que nós conseguimos atribuir diretamente a um determinado produto. Custa R$1 para fazer essa caneca, por exemplo. Mas nessa fábrica de canecas, por exemplo, pode ter o gestor da fábrica. E o gestor da fábrica, ele trabalha na fábrica, mas ele não encosta a mão nas canecas, ele gerencia a fábrica. Então, nesse caso, esse gestor da fábrica seria um custo indireto de fabricação. Então, como alocar isso? Eu sei que tem algumas nuances, mas a gente precisa tomar cuidado para alocar isso de maneira adequada no produto, tá bom? Para não deixar ele muito caro, para não deixar ele muito barato, para que a gente tenha precisão nesse custo e baseado nessa precisão para que a gente consiga precificar e crescer a indústria.
Legal. Erro número 3, desconsiderar a depreciação. Literalmente, 99% dos clientes que nós atendemos aqui na empresa não consideravam a depreciação no cálculo dos seus preços. E quando a gente fala sobre depreciação, enfim, é muito comum a gente ouvir o seguinte: se eu levar em consideração a depreciação, o meu preço vai ficar muito alto, não vou vender. Lembra que eu havia falado? A grande maioria das empresas adicionam gorduras no processo de precificação. E essas gorduras, muitas vezes, superestimam alguns custos e subestimam outros, que é exatamente essa questão da depreciação. Então, o que a gente quer é ter precisão nos custos. Alguns itens podem ficar um pouco mais baratos, porque nós teremos precisão. Outros itens podem ficar um pouco mais caros, porque a gente está levando em consideração a depreciação. A depreciação é o seguinte: perda de valor do ativo ao longo do tempo. Ao final de um ano, nós queremos ter a possibilidade de repor esse ativo para que ele continue gerando resultado para a empresa. Isso não significa que você precisa obrigatoriamente guardar esse dinheiro ao longo do tempo. Porque tem uma questão de custo de oportunidade ali, né? Se eu ficar guardando dinheiro para comprar uma máquina em algum momento, vai render 1% ou alguma coisa ao mês, só que eu estou perdendo de investir em X, em Y, Z e W, né? Por exemplo. Legal. Cálculo inadequado do custo dos materiais, é o que eu havia falado. Então, imprecisões em rendimentos, imprecisões em impostos ou fretes, deixam os materiais ou mais caros ou mais baratos. Erro número 5, ignorar produtos sendo acabado no cálculo dos custos. Então, por exemplo, se você for usar um exemplo, uma padaria, você faz determinado farinha ou determinado produto e esse produto, essa massa, é utilizado para fazer outro produto. E aí sim, esse produto finalmente é utilizado em um produto acabado que será vendido para o consumidor final ou para outra empresa. Então, frequentemente, empresas não levam em consideração esse produto semi-acabado na formação dos seus custos. Erro número 6 é inexatidão na ficha técnica dos produtos, que é justamente um pouco do que nós havíamos falado. Olha, eu não sei exatamente quanto vai em determinado item, então eu vou colocar um pouquinho mais nessa receita, ou nessa ficha técnica, nessa estrutura, nessa engenharia de produtos. Cada indústria, dependendo do setor, fala de um jeito, e isso é fundamental para termos precisão dos custos. E erro número 7, a inclusão de investimentos no preço do produto. Então, geralmente, nós temos uma série de valores que acabam entrando de maneira equivocada na precificação. Esses valores são investimentos, são retiradas dos sócios, por exemplo, ou despesas pessoais, ou gastos esporádicos ou prejuízos. Então, por exemplo, se você tomou uma ação trabalhista, isso não deve entrar no preço de venda. Se você fez um investimento na sua empresa, isso não deve entrar no preço de venda. Se você, por exemplo, sei lá, estragou alguma máquina, equipamento, ou teve algum gasto esporádico na sua empresa, isso também não deve entrar no seu preço de venda, ok? A não ser que esse esporádico seja anual, ou seja, de alguma maneira previsível. Aí nós precisamos orçar isso e entrar no preço de venda, ok? Legal. Esses são 7 erros ao precificar. Se você está assistindo aqui, eu recomendo que tire um print, ou tire uma foto dessa tela, assim como a outra tela que eu havia mostrado, que esses são erros que impedem você e a sua indústria de ter mais precisão nos custos e de poder tomar decisões mais inteligentes se tratando de geração de valor para a sua empresa e para o mercado. Legal. Pessoal, aqui eu já havia passado um ponto sobre cada um deles. E aí o seguinte, juros e dívidas. Me dá um segundo que eu vou responder essa dúvida aqui do Rode. Juros e dívidas. Juros e dívidas entra ou não entra na precificação? Não entra. Vamos separar esses juros em 2 categorias. Vamos imaginar aqui juros de antecipação de recebíveis. Então, por exemplo, eu vendo para um determinado cliente, por exemplo, eu vendo um sofá à vista, que aí ele custa R$3.000. Eu vou vender esse sofá para um determinado cliente em 12 vezes. Obviamente que eu vou embutir o custo financeiro nesse 12 vezes, ou 10 vezes, ou em 3 vezes, por exemplo. Eu vou embutir esse custo financeiro nesse preço de venda. Então, a vista é 3.000, parcelado, vamos supor que seja R$3.300, para fazer uma conta redonda aqui. Se os juros for um juros de antecipação, for um custo, ou for uma despesa financeira, melhor dizendo, uma despesa financeira para vender esse item, eu recomendo que deva entrar no cálculo do preço, deva entrar no cálculo das margens, esses juros proveniente da venda, essa despesa financeira proveniente da venda. Agora, vamos imaginar o seguinte, você comprou uma máquina, um equipamento, está pagando juros para financiar essa máquina. Você não tinha dinheiro, ou tinha e preferiu pegar com o banco, sem problemas, e você pegou um financiamento, tomou um financiamento para financiar essa máquina na sua indústria. Esses juros desse financiamento, nem os juros, nem o principal, devem entrar na formação do preço, Rode, e no cálculo das margens. Eu vou colocar aqui a pergunta do Rode aqui na tela. Esse sistema é bem melhor do que o outro que a gente estava usando. Vamos usar só esse aqui agora, Lucas, tá bom? Então, uma outra questão, ainda comentando sobre juros e dívidas, por que ele não entra?
Ele não entra porque ele é um gasto não operacional da empresa, ok? Quando a gente fala de precificação, a gente está olhando para a operação de geração de valor para o mercado. Nem os juros do financiamento, nem o principal geram valor para o cliente, ou geram valor para o mercado, ok? Gera valor para a sua empresa, porque você está financiando uma máquina, está tendo o benefício de ter a máquina hoje, ao invés de ter essa máquina em algum momento no futuro. Então, esses juros não entram na precificação. Vou usar um exemplo de um dentista aqui. Imagina o seguinte, olha só. Imagina que você vai durante, sei lá, algumas vezes ao ano, sei lá, uma vez ao ano no dentista, por exemplo, para fazer determinado procedimento. E vamos imaginar, para usar um número redondo, que custa R$1.000 para fazer esse determinado procedimento. Vamos imaginar que em algum momento, sei lá, daqui 2 ou 3 anos, você chegou lá no dentista e agora não está mais R$1.000, agora está R$1.300 para fazer o mesmo procedimento. E aí, você pergunta para o dentista, olha, por que aumentou de R$1.000 para R$1.300, por exemplo? Olha, é que agora tem um financiamento para pagar. Então, você pode aumentar os preços do seu produto? Pode, desde que isso entregue mais valor para o mercado. Desde que entregue mais valor e que o seu cliente esteja disposto a pagar. Algumas pessoas podem falar assim, pô, Renan, mas se a gente colocar todos esses gastos no preço, vai ficar muito caro. Algumas empresas têm essa visão de precificação, tá? Tem uma visão de empurrar o preço ou de empurrar os custos para o consumidor. Como eu havia falado, o que a Ford fez há mais de 100 anos atrás? Ela entendeu a disposição a pagar do cliente e produziu um produto que atendesse a essa disposição a pagar. Legal, eu vou compartilhar um vídeo aqui e eu espero que dê tudo ok, espero que ele rode e que vocês consigam ouvir. Price is what these things. And in it, the self-same price, the wages of labor, the and so on, determine how much it has to spend on the market. It's tempting to try to separate this to think that somehow or other use to transmit the information about how it should be produced without using each person gets. Indeed, government activity over the past few decades is a very serious mistake. What people get is not going to what they produce and how successful. What incentive is there for them to act in accordance with the information there's only one alternative: force some people what to do. Legal, né? Esse é o Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, está falando justamente sobre preços e sobre como o preço leva a informação do que deve ser produzido, a que quantidade, quais devem ser os salários, encargos, custos com materiais, qual é a qualidade do produto. Então, é justamente isso que nós estamos falando aqui. Legal. Pessoal, eu quero trazer aqui para vocês o estudo de caso de um dos nossos clientes. Essa é uma vassoura faceira, o nome dela. E um dos nossos clientes utilizava uma ferramenta como essa, uma planilha em Excel, para precificar os seus produtos. Ela tem vários pontos positivos, alguns pontos negativos aqui, e o principal ponto é a quantidade de informações e de insights que essa ferramenta gera. Então, alguns problemas, que a ferramenta não era dinâmica, os materiais ou os produtos semi-acabados que a compunham não estavam conectados entre si, créditos tributários não estavam sendo levados em consideração de maneira correta, tínhamos dificuldade de trabalhar com listas e gerar listas de preços, e despesas fixas, como custos indiretos de fabricação, pessoas e outros itens não estavam previstas nessa ferramenta. Um dos nossos clientes mudou para o nosso sistema de precificação, chamado Real Custo, e nesse momento nós temos diversas outras informações, essa é uma das telas aqui, não vou chatear vocês explicando cada ponto dele, cada ponto aqui, mas o ponto principal, puxando alguns fatos relevantes aqui, é que antes nós tínhamos uma margem genérica de em torno de 20%, agora nós temos uma margem mais precisa, de 7,8%. E antes nós não sabíamos qual era o ponto de equilíbrio, o preço mínimo de determinado item, agora esse item específico, uma dúzia, seria em torno de R$108. Então, a chave para isso, para ter essa precisão, são justamente critérios de rateio, que é o que eu vou apresentar para vocês nesse momento. E aí, pessoal, eu quero trazer aqui um produto que todo mundo conhece, não necessariamente um iPhone, mas é um telefone. Vamos ver aqui, Manteiga da Roça. Opa, olha só que legal. Manteiga da Roça. Já estamos com a consultoria do Renan. Esses são nossos clientes de Goiás ou Minas Gerais. Eu não tenho certeza. Lucas, estamos aguardando suas sugestões, Anselmo. Beleza. Manteiga da Roça. Boa noite, Renan. Atrasado aqui. Kleber, muito bom. Vai compartilhar a apresentação? Podemos compartilhar, sim. Luciano, Minas. É isso aí. Boa, Luciano. De Minas, esquecido, que era Goiás. Vamos seguir aqui. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui agora a nossa tela do Real Custo para fazermos um exercício trazendo tudo isso que falamos até então. Então, olha só,
Quando se trata genericamente de gastos, eu vou dar um zoom aqui. Quando se trata genericamente de gastos em uma indústria, a gente pode dividir entre custos indiretos de fabricação e despesas. Então, por exemplo, despesas gerais e administrativas, despesas com marketing, despesas com material promocional e outros gastos da empresa. Agora, por exemplo, energia elétrica da fábrica, aluguel da fábrica, água, manutenção, todos esses itens nós podemos categorizar como custos indiretos de fabricação. Por quê? Nós não sabemos exatamente quanto nós gastamos de aluguel para fabricar determinado produto. Nós não sabemos exatamente quanto nós gastamos de água para fabricar determinado produto. E deixando claro assim, em alguns processos produtivos que nós sabemos, de fato, o quanto custa para fabricar, a gente pode tratar como custo direto. Naqueles que não sabemos, nós temos que tratar como custo indireto de fabricação. Legal. Então, nesse exemplo dessa fábrica de iPhone, que fatura em torno de R$1 milhão por mês, sei que é um valor bem pequeno, mas é um exemplo, nós teríamos de custos indiretos de fabricação em torno de 3,22%. Legal. Agora é o seguinte, se tratando de pessoas nós podemos ter duas categorias. Como eu havia falado, nós podemos ter custos indiretos de fabricação, com mão de obra, ou nós podemos ter custos diretos com mão de obra. Então, por exemplo, auxiliar de produção, operador de máquina 1 e 2, vamos supor que eles sejam categorizados como custos indiretos. Então, nós precisamos alocá-los através de um critério de rateio entre diversos produtos na empresa. E aqui, pessoal, surge muita dúvida. Geralmente, quais são as dúvidas? Sobre quais são os encargos trabalhistas que estão incidindo sobre determinada mão de obra, sobre determinada pessoa. Então, para isso, nós temos uma ferramenta que é a calculadora de custo efetivo de funcionários. Então, eu vou mostrar para vocês, só para que vocês tenham uma ideia aqui dessa ferramenta, tá bom? Então, essa ferramenta vai nos ajudar a entender de fato quanto custa um funcionário na empresa, seja custo ou despesa, tá bom? Então, olha só. Imagina o seguinte, que nós temos um funcionário que trabalha na produção, que ganha um valor de R$3 mil no regime do lucro real presumido. Ele vai custar, por mês, para a empresa, cerca de R$5.266 por mês. Isso porque nós precisamos calcular INSS, FGTS e todas as outras provisões que eu estou demonstrando aqui na tela. Então, é esse valor que precisamos levar aqui para dentro do real custo, para a gente ter uma noção clara de quanto custa a hora desse funcionário. Nesse exemplo, o funcionário que ganha R$2.500 de carteira assinada custa mensalmente para a empresa cerca de R$4.259, ou seja, R$25 por hora. R$25 por hora. Claro que aqui eu ajustei um rendimento de 75%, por isso que está um pouquinho mais caro. Legal. Depois que configuramos todo o pessoas aqui no sistema, nós precisamos lançar todo o imobilizado. Então, o imobilizado, deixa eu trazer para cá, é basicamente a perda de valor do ativo ao longo do tempo que precisamos alocar aqui nessa indústria. Então, imagina que você tem uma máquina que em um dado momento você comprou ela por R$28 mil e ela terá uma vida útil de cerca de 10 anos. Com um valor residual de 10%, então R$2.800. Ou seja, a estimativa de depreciação para esse ativo é cerca de R$210 por mês, ou R$2.520 por ano, ok? Nós precisamos listar todos os ativos da indústria e fazer o cálculo unitário da depreciação. Em seguida, esse custo total de depreciação, que aqui gira em torno de R$12 mil por mês, nós precisamos alocar em cada um dos produtos. Legal. Depois disso, pessoal, nós temos todos os materiais que compõem os produtos que produzimos. Materiais, eu estou chamando genericamente de insumos, matéria-prima e embalagens. Então, nesse exemplo da precificação de um telefone, nós temos alto-falante, botão, chassis e por aí vai, microfone, capacitor, enfim, diversos itens que compõem um telefone. E aí, nesse processo produtivo, nós temos duas etapas. Nós temos a etapa de produzir o chassis, na verdade é a placa de circuito impresso, a PCB, desse telefone. Então, olha só, a gente não vende a placa do telefone, nós fizemos a placa do telefone e depois criamos o produto em si. Então, aqui eu fiz a composição dessa placa, cheguei no custo dessa placa, o custo unitário de R$29. Legal. Depois disso, aí eu vou utilizar essa placa de fato para compor o produto, que nesse caso é um iPhone, um telefone. Aqui, nesse produto, eu trouxe todos os materiais.
tela, na sua quantidade, processador, placa-mãe, bateria, tudo. Trouxe também o produto semi-acabado e trouxe também a mão de obra direta para montar esse telefone com seus respectivos tempos. E aqui, pessoal, nós temos o quê? O custo total de materiais, o custo total de semi-acabado, o custo total de mão de obra direta. E aí, esses são custos diretos de fabricação, que nós conseguimos atribuir diretamente ao produto. E aqui nós temos custos indiretos de fabricação. Então, lembra que eu havia mostrado anteriormente? Por exemplo, eu vou retornar aqui em gastos, por exemplo, energia elétrica, aluguel, água e manutenção. Esses itens, geralmente, eles são custos, porque estão diretamente ligados na produção, só que eles são custos indiretos, porque a gente não sabe exatamente quanto gastamos de água para fabricar um telefone, exatamente quanto gastamos da manutenção da fábrica para fabricar um telefone. E por aí vai. Não significa que nós não devemos alocá-lo aqui. Então, a gente consegue alocar esses custos indiretos de fabricação ou custos de mão de obra direta ou depreciação aqui no produto. Então, eu estou fazendo a alocação deles com os respectivos percentuais aqui direto na tela do produto. E aí, nós temos o custo total desse produto, que é levando em consideração todos esses itens que eu estou passando para vocês aqui, no valor de R$ 1.857. Legal. Feito isso, pessoal, ainda não acabou. Por quê? Agora nós conhecemos o custo do produto em si. O produto custa R$ 1.857. Mas preço de venda, margens e vários outros itens. Nada disso nós temos ainda. Então, eu vou para outra aba, a aba precificar, e eu vou, por exemplo, aqui no site. Então, eu tenho uma lista chamada site, e aqui eu tenho a 13, por exemplo, ao preço de R$ 5.499, e aqui eu posso configurar todos os impostos. Então, se tem ICMS, por exemplo, 1%, se tem PIS, 1,65%, se tem COFINS, 7,6% e por aí vai. Então, eu posso configurar todos os impostos aqui e eu terei a receita líquida desse telefone. Em seguida, nós temos o quê? O custo indireto, o custo direto desse telefone. Nós fizemos a precificação e chegamos num custo de R$ 1.857, ok? E isso de custo direto, ou seja, que nós conseguimos atribuir diretamente ao produto, e nós temos custos indiretos de fabricação, que eu estou trazendo ele para cá, custos indiretos de fabricação, mão de obra e de depreciação, nos respectivos valores, 177, 86, 65. Então, isso compõe o custo total do produto e a margem bruta desse telefone é 32% ou 1.812. Legal. Aqui nós configuramos as despesas de vendas, como eu havia falado, que são despesas que estão relacionadas ao atendimento de determinado cliente, a venda, a comercialização. E aqui nós temos os gastos fixos dessa fábrica, de maneira genérica, despesas gerais administrativas, despesas com pessoas e despesas com depreciação do escritório. Com isso, feito tudo isso, nós chegamos no resultado operacional desse produto específico. Então, esse produto específico gera um resultado operacional de R$ 1.110. Quando nós descontamos, aqui nós estamos no lucro real. Quando nós descontamos a contribuição social e o imposto de renda, nós chegamos a 15% de margem líquida ou R$ 844 de resultado líquido nesse produto. Então, essa maneira é o custeio por absorção. Nós estamos usando um padrão de DRE aqui. Então, quando você olha para o demonstrativo de resultados, você vai enxergar exatamente essa mesma estrutura. Impostos em cima, receita líquida, custos, resultado bruto, enfim, é exatamente a mesma estrutura, o mesmo padrão utilizado por grandes empresas. Legal. Agora é o seguinte, esse é um produto que é vendido em um canal. O canal, por exemplo, o nosso site, é apple.com. Mas a gente pode querer vender esse produto através de um distribuidor, por exemplo, a Best Buy. Então, eu vou abrir aqui, distribuidor, é uma outra lista de preços, então a lista Best Buy. E aqui tem um preço diferente, tem impostos diferentes e tem uma série de outras configurações. Então, aqui dentro do real custo, a gente consegue precificar, a gente forma o custo do produto e esse produto ele pode ser utilizado de diversas maneiras, pode ser distribuído através de diversos canais com diversas regras. Então, se você tem um produto que é vendido em 15 canais, você pode ter 15 regras de preços diferentes, um para cada canal de venda, e aqui você tem a precisão nessas leituras e nessas margens. Legal. Aí tem mais uma coisa que é super importante aqui, que é o seguinte, olha só. Aqui eu estou utilizando o custeio por absorção. Então, a gente está fazendo todo o rateio das despesas da empresa, por exemplo. A gente está diluindo essas despesas em um faturamento. Mas, se eu trabalho com margem de contribuição e se eu trabalho com ponto de equilíbrio, eu posso querer trocar esse método de custeio. Ao invés de utilizar a absorção, eu posso querer utilizar o método de custeio direto. Se eu selecionar aqui dentro do real custo,
custeio direto, olha só o que vai acontecer. Eu vou rolar aqui um pouquinho para baixo e diversos itens que antes estavam aparecendo aqui não estão mais aparecendo. Então, no custeio por absorção, a nossa margem líquida era de 1.982 e no custeio direto, a nossa margem de contribuição de 3.424. Ou seja, a margem fica bem maior, mas é uma margem de contribuição, não é uma margem líquida. Okay? E aí, quem já trabalha com essa metodologia, provavelmente deve conhecer como conectar isso com o ponto de equilíbrio. Senão, nós podemos utilizar essa margem de contribuição para poder projetar o ponto de equilíbrio desse determinado produto ou a média ponderada que representa a realidade da empresa. Então, nós temos esses dois métodos de custeio aqui e também nós temos, independente se a sua empresa é lucro real ou lucro presumido ou não, ou optando pelo simples, nós podemos configurar isso aqui, aperta um botão, nós já temos a previsão de qual será a margem do lucro real, aperta outro botão, nós temos a previsão de qual será a margem no lucro presumido ou no simples nacional, por exemplo. E também utilizando os dois principais métodos de custeio, que é o custeio por absorção. Ainda, pessoal, o que pode acontecer aqui também? É muito comum que indústrias fabriquem os seus produtos, mas revendam produtos de outros fabricantes. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma caixa de som. Então, cadastrei aqui uma caixinha de som. E aí, o que acontece? Quando eu vou cadastrar um novo produto aqui no Real Custo, eu posso escolher se ele é um produto de fabricação própria, e aí eu trago materiais, semi-acabado, mão de obra e tudo mais, ou eu posso escolher um produto de revenda. E aí nós temos um formulário completamente diferente do que nós tínhamos até então. Então, eu vou abrir o formulário de revenda, que é o formulário da caixinha de som aqui, ok? E aqui eu vou configurar o custo, os fretes, se tem bonificação, se não tem, vou configurar os impostos e teremos o que eu chamo de custo unitário líquido, que é o custo menos os créditos tributários de determinado produto. Quando eu vou precificar essa caixinha de som, aqui eu vou trazer essa caixa de som, só que sem os custos indiretos de fabricação. Eu não quero trazer para cá o aluguel da fábrica, a energia elétrica, a manutenção da fábrica. Por quê? Porque isso não faz parte desse produto. Nós só compramos e vendemos esse produto. Então, nós temos que descontar essa série de gastos indiretos de fabricação. Então, isso dá uma precisão muito maior aqui na hora de precificar dentro do Real Custos. Legal? Vamos dar uma olhadinha nos comentários aqui, vamos ver. Pergunta do Alex, olha só. O Alex pergunta o seguinte: tem uma dúvida. Quando preciso substituir um equipamento quebrado por outro idêntico, esse custo deve ser classificado como um investimento ou como manutenção? Boa pergunta, Alex. É assim, se for uma máquina ou um equipamento, a substituição não é custo, é um investimento. Se é um investimento, não entra na precificação. Agora, ou devo classificar como manutenção? Imagine que você tem uma máquina ou um equipamento e quebrou um componente dessa máquina e desse equipamento e periodicamente pode acontecer de quebrar determinado ou de ter que fazer a troca desse determinado componente dessa máquina ou desse equipamento. A troca desse componente da máquina ou equipamento é categorizado como custos de manutenção. Aí sim, é custo de manutenção, aí não é investimento. Esse custo de manutenção deve entrar na sua formação de preço. Beleza? Espero ter respondido. O Rodi falou o seguinte, ó: vendedor e administrativo indireto? Boa pergunta. Olha só. O vendedor externo geralmente pode ter o quê? Ele pode ter só comissão. Bom, eu vou mostrar aqui. Eu vou compartilhar a tela, que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? O vendedor externo, ele pode ser só comissionado, tá? Se for um representante. Nesse caso, se for só comissionado, a gente pode colocar aqui, ó, comissão. Vamos supor que seja 5%. Coloca 5% aqui. Ele é categorizado como uma despesa de venda, no caso do vendedor comissionado. Agora, se o vendedor, uma parte é fixo e outra parte é variável, os 5% ou a parte que é variável deve entrar aqui, e a parte que é fixo, nós podemos lançar aqui em pessoas e cargos, tá bom? E aí ele é categorizado como uma despesa, tá bom? Com uma despesa. O vendedor é categorizado como uma despesa, e aí a parte que é fixa vem para cá. Um pedacinho fixo e um pedacinho variável, tá bom? Legal, espero ter respondido. Como rateia? Como faz o rateio desses itens? Boa pergunta. De diversas maneiras. A maneira mais, assim, sempre que possível, prefira atribuir diretamente ao produto. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um processo produtivo, você sabe exatamente quanto você gasta de água para fazer determinado processo. Eu gasto tantos litros de água. Legal. Nesse caso, o ideal é cadastrar a água como um material, um insumo, matéria-prima, enfim, é cadastrar a água, e aí retornar a água aqui, no caso,
vamos supor que seja água, e colocar 10 unidades de água. Sempre que possível, faça isso. Agora, se você não consegue medir exatamente quanto você gasta de água para fazer determinado produto, e se você precisa fazer a alocação dessa água, o rateio dessa água, nós temos 3 maneiras de fazer isso aqui dentro do real custo. Essa aqui é a mais precisa de todas, aí não é rateio, é inclusão direta. E nós temos 3 categorias, 3 maneiras. A primeira delas é o que eu chamo de rateio por categoria de produtos. Então, vamos imaginar que você tenha 3 categorias de produtos. Uma categoria que não gasta água nenhuma, uma categoria que gasta 60% da água que você consome e outra categoria que gasta em torno de 30% da água que você consome na indústria. Se esse for o caso, o que você pode fazer? Você pode trazer as categorias aqui, então a categoria de produto A e a categoria de produto B, por exemplo, e aqui dentro você pode fazer a inclusão de 70-30, por exemplo. Então, 70% da água utilizada vai para determinada categoria de produto e 30% da água utilizada vai para outra categoria. Então, na prática, uma categoria vai carregar menos custos e outra categoria irá carregar mais custos. Tá bom? Essa é a segunda maneira mais precisa. A mais precisa é alocar diretamente, e a segunda mais precisa é através de categorias ou de centros de custos, tá bom? A terceira maneira, ela não é a mais precisa, tá? Mas dependendo da empresa, a gente tem que trabalhar com as informações que temos e dependendo do nível de maturidade de gestão da indústria, nós temos que utilizar critérios de rateios que são menos complexos, mas que podem ser implementados imediatamente. Então, aqui na empresa, muitas vezes nós trabalhamos com clientes que não têm esse histórico formado e precisam tomar uma decisão de preço para a próxima semana ou para o final do mês. Então, a gente não tem como construir todo um processo para que daqui 6 meses tenhamos esse número correto. Então, o que a gente faz? A gente divide em pequenas partes. A gente faz um processo com um critério de rateio mais simples, mas que já entrega mais informações do que a empresa tinha até então. E em algumas semanas ou meses depois, a gente trabalha para melhorar a qualidade dessa informação. Então, os outros 2 critérios, o terceiro e o quarto, é um critério por faturamento. Nós precisamos ter um faturamento de referência, e aí a nossa projeção de vendas, para fazer o rateio desse custo indireto em determinado faturamento de referência, ou, em última análise, por quantidade produzida. E aí seria, por exemplo, um rateio super simples que cria distorções, ok? Ele é o mais simples de todos, mas é o que mais cria distorções do ponto de vista de rateio. Traduzir isso em um número, R$3, por exemplo. Por que ele cria distorções? Porque tem um produto que custa R$300 e R$3 em relação a 300 é 1%, e tem um produto que custa R$30. Então, R$3 em relação a R$30 é 10%. Então, cria-se esse tipo de discrepância com esse critério de rateio, com esse último. Mas é uma maneira de fazer também, dependendo da sua empresa, dependendo da complexidade dos processos que você tem, pode ser utilizado em alguns casos bem específicos, tá bom? Legal, então esses são os 4 critérios de rateio, incluir diretamente, não é bem um critério de rateio, mas é uma maneira, através de categoria de produtos ou centro de custos, por faturamento ou por quantidade produzida. Isso tanto para custos indiretos de fabricação, quanto para mão de obra direta, quanto para imobilizado, tá bom? Espero ter respondido, Rodi. Legal, pessoal. Bom, contei um pouquinho sobre a nossa ferramenta, sobre o real custo, e agora quero contar para vocês o porquê eu decidi fundar e começar esse projeto. Eu comecei a minha primeira empresa com 15 anos de idade, no ramo de recarga de cartuchos. Trabalhei muito, a minha empresa cresceu, eu cometi diversos erros e aprendi na prática com muitos deles. Está aqui o meu primeiro escritório, meu primeiro alvará e meu primeiro anúncio para uma revista da cidade. E eu encontrei na gestão financeira a chave para o sucesso de uma pequena, média ou grande empresa, e eu comecei a compartilhar esse conhecimento de maneira gratuita na internet. Esses são os meus primeiros clientes, o Lisandro e a Shirley. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Conforme os clientes foram aparecendo e os projetos foram ficando mais complexos, eu decidi estudar gestão em uma das melhores escolas de negócio do mundo, o Instituto de Ensino e Pesquisa, localizado em São Paulo. Então, tá aqui as fotos do INSPER dos primeiros dias de aula, meu colega Marcelo, meu professor Yodamari, e tá aqui o link para a matéria do Financial Times elegendo o INSPER entre as 50 melhores escolas do mundo no ranking de educação executiva. Bom, além de estudar em São Paulo, eu tive o prazer de estudar e de participar de eventos em Israel no ano retrasado. Aqui eu estou com a minha turma em Haifa e aqui à direita estou em Tel Aviv. Nos Estados Unidos, no ano passado, tive o prazer de representar o INSPER em um workshop
sobre capitalismo consciente, promovido pela ONU em Nova York. E esse ano eu tive o prazer de conhecer, estudar e visitar e participar de eventos na China. Aqui eu estou em Xangai, aqui à direita eu estou no Departamento de Engenharia Química de Tsinghua. E mais recentemente na SMU, que é a Singapore School of Management, em Singapura. Esse é o nosso escritório, aqui nós trabalhamos todos os dias, ajudando outras indústrias a precificar melhor os seus produtos. E eu vou falar um pouquinho agora sobre como a Real Custo pode ajudar você e a sua indústria a lucrar mais. Somos uma empresa de consultoria focada em precificação para a indústria. Nós temos o prazer de termos clientes literalmente em todos os estados do país, clientes satisfeitos. E eu vou trazer 2 cases aqui. O primeiro deles é da Ibitinga Decora, do Guilherme Bertolini. Guilherme, a Ibitinga Decora, ela é uma empresa que ela é especializada em cortinas, cobre-leitos e artigos para cama, mesa e banho. E o principal desafio do Guilherme era atribuir corretamente os custos aos seus produtos para assim poder competir em marketplaces e em outros canais. E de lá para cá, de 2019 para cá, a Ibitinga cresceu mais de 500% em faturamento. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa metodologia. Em qual que é o nosso passo a passo para ajudar os nossos clientes. Todos esses pontos que nós havíamos falado, relacionado ao produto, à operação, à organização de listas de preços, na nossa consultoria, nós tratamos e ajudamos os nossos clientes com todos esses passos. Nosso processo é dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, nós fizemos o levantamento de informações, ou seja, a gente apura todas as informações necessárias para precificar de maneira correta os produtos. Na segunda fase, nós fizemos toda a organização e a parametrização desses números. E na terceira fase, a gente faz toda a revisão e a conferência para garantir a confiabilidade dessas informações. Geralmente, os nossos clientes obtêm 4 benefícios com o nosso trabalho de consultoria. O primeiro deles é a maior precisão, o segundo deles é a maior velocidade no processo de precificação, o segundo é a segurança e o quarto, é uma maior competitividade nos seus produtos. E agora eu quero trazer uma pergunta, a resposta para uma pergunta, se realmente vale a pena. Eu sei que pela própria natureza do projeto de precificação para a indústria, muitas indústrias, muitos clientes têm dificuldade em avaliar o potencial de retorno desse projeto. Então, eu quero trazer aqui uma calculadora que montamos para ajudar a ilustrar qual que é o potencial de retorno desse trabalho. Então, eu peguei uma indústria média aqui com um faturamento de cerca de R$1 milhão, ok? Ao mês. E eu fiz uma projeção de um resultado líquido de em torno de 3,3% de resultado líquido. Ou seja, R$33 mil mensais de lucro. E aí, eu peguei a esquerda é o resultado atual e a direita é o resultado planejado. E aí, com esse trabalho de precificação, geralmente os nossos clientes enfrentam uma série de benefícios relacionados a volume de vendas, relacionados à redução de gastos fixos, a controle de desperdícios, enfim. E uma série de itens relacionados com a eficiência operacional do negócio. Quando você começa a controlar melhor os números e começa a medir melhor os números, geralmente a empresa tem um ganho em produtividade. Para fazer uma estimativa do potencial de resultado, eu quero ser extremamente conservador em alguns aspectos aqui. Então, a pergunta que eu faço para você que está me assistindo é a seguinte: com a precificação da sua indústria organizada, profissionalizada, com ferramentas adequadas e com processos adequados para que esse processo funcione de maneira correta, você acredita que é possível aumentar o volume de vendas da sua indústria? Ele pode ser sim em 10%, sim em 5%, sim em 1%. Não é possível. Ou não, o volume de vendas vai cair, vai perder clientes. Geralmente, quando eu faço esse tipo de pergunta, as respostas são 10%, 15%, 5%, 20%, algo assim. Eu quero ser super conservador. Vou incluir apenas 1% em aumento de volume de vendas. A outra pergunta é relacionada a custo de mercadoria vendida. É possível, com um controle mais rigoroso, mais preciso do processo produtivo, é possível reduzir esse custo? Geralmente, a resposta é 5%, 2%, 1%. Eu vou ser extremamente conservador. Eu vou projetar menos 0,5% aqui. Menos 0,5%. E em outros itens, como por exemplo depreciação e outros itens, eu não vou projetar nenhuma mudança, ok? E eu vou projetar uma mudança muito pequena também de 0,5% em custos indiretos de fabricação, menos 0,5% aqui. E em despesas com pessoas, menos 0,5% também. Então, fui super conservador em vários itens aqui. O impacto, quando anualizado, dessas pequenas mudanças, que são praticamente irrisórias, é de cerca de R$70 mil de resultado incremental na empresa.
Isso não significa que a empresa não lucrava nada, agora vai lucrar 70 mil. Ela já gerava um resultado, ela vai gerar um resultado um pouquinho maior com essas mudanças. Nota que eu fui extremamente conservador, você que está me assistindo sabe que perfeitamente esses números podem ser bem maiores do que isso. E, aliás, é isso que nós experimentamos na prática todos os dias com os nossos clientes. Números muito melhores do que esse. Mas isso é para dar uma noção do potencial de resultado que esse projeto de precificação tem para gerar na sua empresa. Então, eu quero convidar você a refletir sobre 3 perguntas. A primeira delas é: quanto vale para você ter segurança na hora de precificar os seus produtos? Saber exatamente que se está ou não fazendo um bom negócio na sua indústria. Quanto vale para você ter uma empresa mais competitiva? Ter precisão nos números para poder competir no seu mercado? Quanto vale para você o crescimento da sua indústria? Olhar daqui 6 meses, olhar para trás e perceber que a sua empresa cresceu 10%. 5%, 15%, 30%. Eu estou sendo conservador nesses números, ok? Quanto vale para você ter a sua empresa crescendo de maneira saudável e lucrativa? Eu quero convidar você que está me assistindo até aqui, se você ficou até aqui, provavelmente você tem uma indústria, provavelmente você precisa de ajuda com precificação. Eu quero convidar você para agendar uma reunião de diagnóstico comigo ou com alguém da minha equipe. O Lucas irá publicar novamente o link aqui, irá publicar na descrição também aqui dessa live. Clica aqui no link, você será redirecionado para o calendário, escolhe o melhor dia e horário e agende uma conversa com a gente. Se você tem dúvidas em relação ao software, em relação à consultoria, em relação a qualquer questão sobre precificação para a sua indústria, clica agora mesmo e agenda. Tá bom? Um ponto importante, pessoal, nós estamos rodando anúncios, rodando campanhas, e-mails durante toda a semana e para as primeiras 10 empresas que agendarem e, de fato, derem o próximo passo em relação à consultoria, que investirem na consultoria, terão 3 meses de software, do nosso software de precificação, gratuitamente. Então, esse software que eu acabei de mostrar aqui, que é o real custo, você consegue fazer toda a precificação da sua indústria para as 10 primeiras empresas que agendarem e que investirem na consultoria, terão 3 meses gratuitamente do nosso software de precificação. Para experimentar, para testar, para ver se gosta, se não gosta, para dar feedback, para dizer o que gostou, para dizer o que não gostou, para que a gente consiga melhorar esse produto para vocês, tá bom?